E se Anakin tivesse dito não, uma linha do tempo alternativa? No início, não havia escolha. Havia apenas o peso do ar, o silêncio acumulado em corredores longos demais, a sensação de que o universo observava sem piscar. O futuro sempre chega assim, não como um grito, mas como uma pressão constante no peito, um sussurro repetido tantas vezes que passa a soar como destino. Alguns nascem acreditando que a vida é um rio. Outros, que é um labirinto. Nesta história, tudo começa quando alguém percebe que talvez não seja nenhum dos dois, mas um campo aberto, vasto e assustador, onde cada passo deixa marcas que não podem ser apagadas. Durante muito tempo, esse alguém caminhou carregando expectativas que não eram inteiramente suas. Olhares atentos, vozes firmes, promessas feitas antes mesmo de compreender o próprio significado das palavras. Crescer sob esse tipo de luz é aprender cedo demais a esconder sombras. E quando se esconde por tempo suficiente, começa-se a confundir quem se é com aquilo que esperam que você seja. O universo parecia funcionar assim, equilíbrio sustentado por sacrifícios silenciosos, ordem mantida por escolhas dolorosas que ninguém queria nomear. Havia também o medo. Não o medo óbvio, explosivo, mas aquele que se infiltra devagar, feito poeira fina. Medo de perder, medo de falhar, medo de ser insuficiente diante de forças antigas demais para serem questionadas. Esse medo se tornava mais pesado a cada dia, como se o futuro estivesse sempre um passo à frente, estendendo a mão e cobrando um preço invisível. Em algum ponto, o medo passou a ser confundido com responsabilidade. E a responsabilidade, com obrigação. Neste universo, o destino original era uma estrada estreita, ladeada por símbolos de poder e promessas de controle. Uma estrada que oferecia respostas simples para perguntas complexas. Bastava seguir em frente. Bastava aceitar. Bastava acreditar que dor podia ser justificada se o resultado final fosse grande o suficiente. Muitos trilharam esse caminho antes. Muitos caíram acreditando que não havia alternativa. Mas e se houvesse? Nesta versão da história, o momento de ruptura não veio com gritos nem batalhas. Veio com silêncio. Um silêncio pesado, quase insuportável, no instante em que uma proposta foi feita. Uma oferta disfarçada de salvação. O tipo de escolha que promete acabar com o sofrimento enquanto planta sementes de algo ainda mais profundo. Tudo estava ali, a chance de controlar o incontrolável, de impedir perdas futuras, de dobrar o universo à própria vontade. O preço, porém, era a própria essência. E então, algo diferente aconteceu. Não foi coragem no sentido épico. Não foi heroísmo. Foi exaustão. Um cansaço tão profundo que atravessava ossos e pensamentos. Um cansaço de lutar contra sentimentos considerados proibidos, de fingir serenidade enquanto o coração queimava. Nesse instante, neste universo, Anakin disse não. Não com raiva. Não com desafio. Disse não como quem solta um peso que esteve carregando por vidas inteiras. Um não sussurrado, mas definitivo. O universo não reagiu imediatamente. Não houve trovões nem colapsos visíveis. Apenas uma mudança sutil na corrente do tempo, quase imperceptível. Como se o futuro, pego de surpresa, precisasse se reorganizar. Dizer não apagou o medo, nem curou as feridas. Mas interrompeu algo essencial, a ideia de que só existia um único caminho possível. As consequências não foram simples. Anakin não se tornou um símbolo de luz instantânea, nem um exemplo perfeito de equilíbrio. Ao contrário. Ao recusar aquela oferta, ele ficou exposto. Sem promessas absolutas. Sem garantias. Pela primeira vez, teve que encarar a própria fragilidade sem a armadura de um destino grandioso. E isso doeu mais do que qualquer batalha. Houve perdas. Algumas silenciosas, outras impossíveis de ignorar. Relações se transformaram. Confianças foram abaladas. Aqueles que acreditavam em profecias começaram a duvidar. Aqueles que temiam o que ele poderia se tornar passaram a temer o que ele havia escolhido não ser. Viver fora do roteiro esperado cobra seu preço diariamente.
Cada decisão passa a ser inteiramente sua, sem o conforto de uma narrativa pronta. O tempo avançou de maneira estranha. Não em grandes saltos, mas em pequenos momentos acumulados. Conversas interrompidas. Olhares que duravam um segundo a mais. Noites longas demais para dormir, curtas demais para descansar. Anakin começou a perceber algo que nunca lhe haviam ensinado: equilíbrio não é ausência de conflito, mas convivência com ele. A escuridão não desapareceu. Ela permaneceu ali, como uma sombra fiel, lembrando constantemente do que poderia ter sido. Em alguns dias, a tentação retornava. Não como uma voz externa, mas como um pensamento recorrente. E se eu tivesse aceitado? E se tudo fosse mais simples? Nessas horas, o universo parecia testar sua escolha, colocando diante de situações onde o controle absoluto teria facilitado tudo. Cada vez que resistia, não se sentia mais forte, apenas mais consciente. E talvez isso fosse o verdadeiro crescimento. Com o passar dos anos, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas passaram a se aproximar não pelo que ele representava, mas pelo que ele era. Não um salvador. Não uma ameaça. Apenas alguém que havia escolhido carregar suas próprias contradições sem entregá-las ao poder. Histórias começaram a circular, não como lendas, mas como murmúrios: havia alguém que recusará o destino e sobrevivera. Isso não trouxe paz imediata ao universo. Conflitos continuaram a existir. O caos não foi eliminado. Mas pequenas mudanças surgiram. Outras pessoas começaram a questionar. Outras escolhas improváveis foram feitas. Não por rebeldia, mas por reflexão. O futuro deixou de ser uma linha rígida e passou a se comportar como algo maleável, sensível às decisões individuais. Internamente, Anakin ainda lutava. O passado não se apaga com um não. Culpa, arrependimento e saudade permaneciam. Havia noites em que o peso das perdas quase o fazia ceder. Havia dias em que ele se perguntava se sua recusa havia sido egoísta, se teria condenado outros ao sofrimento por não aceitar um fardo maior. Essas perguntas não encontravam respostas fáceis. E talvez nunca encontrassem. O clímax desta história não acontece em um campo de batalha, mas dentro. Em um momento de profunda solidão, quando tudo parece convergir novamente para aquela antiga oferta, agora reformulada. Não como poder, mas como descanso. Como esquecimento. Como o fim da dor. E, mais uma vez, Anakin escolhe permanecer. Não porque tem certeza de estar certo, mas porque aprendeu que viver é assumir a incerteza. Depois disso, o tempo desacelera. Não porque os problemas acabam, mas porque a urgência desaparece. Cada dia passa a ter peso próprio. Pequenas vitórias deixam de ser invisíveis. Um sorriso inesperado. Um gesto de confiança. Um silêncio confortável ao lado de alguém que não exige explicações. O universo segue imperfeito, mas vivo. No fim, não há redenção grandiosa nem queda trágica. Há continuidade. Há a compreensão de que dizer não salvou tudo, mas salvou algo essencial: a possibilidade de escolha. E enquanto houver escolha, haverá mudança. Talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido o que Anakin poderia ter se tornado se tivesse aceitado. Talvez a pergunta seja outra, mais incômoda e mais próxima de quem escuta esta história agora: quantas vezes o destino se apresenta como única opção, e quantas vezes nós percebemos que também podemos dizer não? Esta narrativa é uma obra criativa e transformativa. Os eventos apresentados ocorrem em uma linha alternativa. Não possui vínculo oficial com a obra original.